A nova polêmica foi sobre o cachê da cantora Gabriela Rocha e o questionamento do pastor Anderson Silva. Eu vou trazer alguns pontos do que eu acredito, sempre com o intuito de dar visão bíblica, né, do que a gente pode pensar. Eu acho que é estimular o nosso pensamento. Gente, isso é magnetismo daqui dos Estados Unidos. Você pega nas coisas e te dá um choque, o cabelo fica arrepiado, ele gruda no rosto. É o magnetismo daqui, principalmente a flora no frio. Mas enfim, vamos lá. Então, é estimular a pensarmos, né? Somos seres pensantes, então temos que estimular a pensar e não somente acreditar ou ir numa onda de influência do que estão falando, né? O pastor Anderson Silva foi questionado, perguntando se ele gosta, se ele escuta a cantora Gabriela Rocha. Ele disse que não escuta música secular, apenas músicas cristãs, né? Músicas gospel. E nesse sentido, ele fala sobre o cachê que a cantora cobra, um cachê altíssimo para poder cantar. Porque teve pessoas que falaram, respeita a Gabriela Rocha, ela é uma adoradora. Enfim, o que a gente pode pensar? Como eu disse aqui, o intuito dos vídeos é estimular pensarmos, né? Somos seres pensantes, então temos que pensar e ter uma conclusão disso. E mais do que tudo, não ter um lado predileto, né? Um lado favorito. Porque a gente não tem lado favorito, a gente tem a Bíblia. Quando a gente distorce ela, a gente sai dela. Então, o que eu penso sobre isso? E o que a gente pode pensar junto? Quando eu não vejo mal nenhum das pessoas terem seu cachê, sua oferta, receber sua oferta por você estar se deslocando, você tem gastos, né? Você tem gasto da banda, você tem seus gastos, você deixa de estar com sua família. Então é um trabalho que você tem ser cantora, vender música, né? Vender CD, vender o trabalho dela musical. Quando a gente fala de ministério, quando você vai a alguma igreja cantar, eu acho sim que deve ser custeado pela igreja os valores do custo que ela teve para levar a banda dela para aquele lugar. Porém, o que está sendo colocado aqui em jogo é o altíssimo valor disso, né? Como que eu vou separar como um cantor tem que receber, o que um pregador tem que receber, o que um missionário tem que receber, como que isso à luz da Bíblia, como a gente pode tratar. No ministério de Cristo tinha até o seu tesoureiro, que na verdade Jesus colocou até um bandido, né, intencionalmente, por isso, né, ele sabia que ele ia ser traído, ele tinha que ser traído, então ele tinha que ser vendido como o Judas fez. Então, mas voltando, ele teve sim um tesoureiro, ele teve seus custos administrado por alguém. Os apóstolos, muitos deles foram mantidos por algumas viúvas, que naquela época a viúva ela recebia do governo um certo valor para continuar, para ser mantida, já que as mulheres não trabalhavam e o seu sustento vinha de seu marido. Então, alguns apóstolos eles foram sustentados por algumas mulheres viúvas e receberam essa ajuda para poder continuar viajando e pregando o evangelho. Afinal, eles acreditavam que a volta de Jesus era para ontem. Então, que a gente acredita que a volta de Jesus ainda está demorando, mas para aqueles apóstolos, a volta de Jesus era para ontem, assim. Jesus, ele foi embora e ele falou que ele ia voltar e ninguém sabia quando. Então, eles precisavam propagar o evangelho, sim, o mais rápido que eles pudessem. Voltando à questão do cachê. Hoje em dia, né, colocando nos nossos moldes de hoje. O que eu acho estranho é as pessoas, principalmente pregadores, que não estão vendendo música, não estão vendendo CDs, enriquecerem através disso. Porque tudo que a gente ganha é para glorificar a Cristo. E será que esse cachê que se recebe está sendo glorificado? Ou será que não está sendo glorificado? Porque tudo que a gente olha, igual eu olhei uma pregadora com uma bolsa
de 200 mil reais. Como que a gente vai exaltar o evangelho, sendo que a gente tá com uma bolsa de 200 mil reais e pessoas literalmente passando fome? E eu estou só enriquecendo. Então aí vocês veem como é que a gente dá margem até pra esquerda falar da gente, né? Porque eles falam tanto de obras sociais, caridade, enfim, e a gente não. A gente trata tudo como um capitalismo em excesso. Eu posso falar disso porque eu tô aqui nos Estados Unidos e eu vejo que o capitalismo daqui é desumano. Então, esse valor tá sendo para glorificar a Deus? Esse valor que você tá recebendo tá sendo para glorificar o evangelho? Ou tá sendo só para enriquecimento? Por mais que você tire o dízimo, né? Por mais que você tire o dízimo. E aí a gente coloca em outro aspecto. Cantores, pastores, pregadores que falam assim, eu não recebo, eu não imponho um cachê, mas eu não vou numa igreja que não tenha 50 mil membros. Gente, quantas vezes a gente vê um cantor, um pregador, estando numa igreja com 30, 50 membros? Uma igreja de bairro. Então, aí me lembra aí a gente vai levantar um outro questionamento. Será que estamos pregando, cumprindo o indo e pregando o evangelho? Ou será? Porque quando a gente tá pregando o evangelho, a gente tá indo para onde Deus quer que a gente vá. Então, você tá falando que Deus só quer que você vá numa igreja grande? Não precisa de você num culto pequeno? Porque será que no culto pequeno você não vai receber uma oferta que você receberia numa igreja grande? Ou você tá indo para cumprir a vontade de Deus, então ele só tá falando para você ir em igrejas grandes e não nas igrejas pequenas, locais? Será que estamos indo para onde Jesus quer que a gente vá? Para onde Jesus precisa que a gente vá? Para onde as pessoas precisam que a gente vá? Então, aqui não é um julgamento. E lembrando que a Bíblia não condena que julguemos, tá? Antes que venham os comentários sobre julgamento. A Bíblia não condena. Fala que o mesmo peso que julgamos, seremos julgados. Então, aqui não é apenas um julgamento, mas é uma reflexão. É uma reflexão sobre esse mundo gospel e o mundo que devemos seguir e observar, né? Eu falo, hoje eu estou aqui nos Estados Unidos e não vejo a hora de poder voltar para o meu país e poder fazer muitas coisas pelo meu povo, né? Quando fui chamada para falar sobre perseguição religiosa, perseguição contra os cristãos, que é a misocrisia, em outras igrejas, nenhum lugar eu pedi algum cachê, apenas o meu custo de ida. E algumas igrejas eu fiz só online, então nem teve custo. O custo qual é o custo que eu tive de fazer uma pregação no final de semana que eu já não ia fazer nada? Então não teria nem por que eu cobrar uma oferta, pedir uma oferta. Mas claro, a igreja ela pode ofertar na vida do missionário, do pregador. Mas isso não tem que ser um valor imposto. E, de novo, eu acho que a gente tem que ver se a gente está indo, né, na onde Jesus precisa que a gente vá, onde quer que a gente... É muito mais cômodo eu ficar aqui, as cômodas em aspas, ficar num país onde o dinheiro roda muito mais rápido e as coisas são muito mais baratas. Mas onde eu preciso estar é em outro lugar. Então a gente cumpre um propósito para chegar naquele local e ser usado pelaquela comunidade. E, gente, é ser usado literalmente. Quando estamos numa liderança de um ministério, exemplo na igreja, a gente é usado pelas pessoas, as pessoas vão na nossa casa, comem, desabafam, falam da vida dela, procuram conselhos, e quando menos espera, elas somem da sua vida. E isso também faz parte do evangelho. Então,
São muitas as coisas que a gente pode pensar, levantar em questão. Mas basicamente é isso, né? Eu não tenho nada contra quem recebe um cachê para estar, uma oferta para estar em alguma igreja. Mas será que estamos recebendo a oferta da forma certa? Será que estamos pedindo, como no caso o Anderson fala da da pregadora Camila Barros, que ainda fez uma promoção, né? Então, isso é tão perigoso que a Bíblia, quando vem falar sobre o anjo de luz, né, que foi expulso do paraíso, fala que subiu o comércio ao seu coração. Então, vejam como é perigoso a gente subir o comércio, né, no nosso coração. A gente pode ser expulso do paraíso, a gente pode ser questionado por Jesus na volta dele. Certamente seremos. Então, a gente tem que pensar, e não só as pessoas, só os fiéis que não vão até um certo lugar para pregar ou cantar. A gente tem que observar isso para a gente poder julgar, sim, quem vai nas nossas igrejas está pregando, né? Ver o que a gente pode fazer, se temos que dar uma oferta absurda aí pra gente ter um pregador, né, na nossa igreja. Por hoje é só, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e venha participar da nossa conversa pra gente pensar junto. Estamos aqui em uma mesa, né, como Cristo, né, no dia que ele dividiu o pão, né? Então, eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre isso, porque aquele ato foi um ato de comunhão, por estar na mesa com seus irmãos, né, e dividir aquele momento. Então, estamos numa mesa conversando e trocando experiências e pensando juntos. Se inscreva aqui no canal para você receber notificações sobre os próximos vídeos e a gente estar nessa mesa juntos, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e mandem sugestões aí para os próximos vídeos, e se vocês tiverem curiosidade também pode mandar. Beijão!